Quem sustenta o Brasil? Um raio-x econômico. Durante décadas, foi repetida exaustivamente a ideia de que os pobres sustentam o país. Essa narrativa, embora emocionalmente poderosa, não resiste a uma análise racional, baseada em dados econômicos, fiscais e produtivos. Ela soa bem, mobiliza compaixão e gera engajamento, mas é, essencialmente, uma afirmação ideológica e moralista, não uma conclusão técnica baseada em evidência empírica. Neste texto, vamos desmontar essa crença popular e reconstruir uma análise lúcida. Quem realmente sustenta a máquina de geração de riqueza, o aparato estatal e a dinâmica de consumo do Brasil é a classe média. Incluindo aqui a classe média baixa, média típica e média alta. E, porque os pobres não podem sustentar o país, e não é culpa deles. Antes de mais nada, é preciso reconhecer, os pobres não sustentam o país porque não têm condições objetivas para isso. Pobres consomem menos, arrecadam menos, produzem menos, não por preguiça ou por falta de valor pessoal, mas por exclusão sistêmica e ausência de meios econômicos concretos. Vamos aos fatos. 1. Arrecadação tributária direta. A maioria da população de baixa renda é isenta de imposto de renda. De acordo com dados da Receita Federal, cerca de 80% da arrecadação do IRPF vem de pessoas com renda superior a 3 salários mínimos. Já as faixas mais baixas contribuem quase exclusivamente por meio de impostos indiretos, como ICMS e IPI, que incidem sobre consumo, mas o consumo absoluto dessa faixa é pequeno. Em outras palavras, mesmo quando os pobres pagam impostos, o montante arrecadado é proporcionalmente muito menor, e muitas vezes revertido diretamente a eles mesmos, via transferências sociais. 2. Consumo. Economicamente, consumo é um motor de crescimento. Mas não é o consumo relativo, quanto da sua renda você consome, que importa, e sim o consumo absoluto, quanto você gasta em reais. Os pobres, embora consumam praticamente tudo que ganham, representam uma fatia menor do consumo total do país, enquanto a classe média, com renda maior e padrões de vida mais elevados, movimenta setores inteiros da economia formal, educação privada, turismo, bens duráveis, serviços médicos e financeiros, etc. 3. Produção. A maioria das posições de comando, coordenação e execução qualificada está nas mãos da classe média. Os setores de engenharia, saúde, TI, administração, ensino técnico e universitário, entre outros, são majoritariamente formados por profissionais de classe média. É essa força de trabalho que produz valor agregado, inovação e eficiência sistêmica. E quem é, de fato, a classe média, e por que ela importa? A classe média brasileira não é homogênea. Ela varia de famílias com renda entre 2 a 10 salários mínimos até núcleos com renda familiar superior a 20 milhares de reais. O IBGE, a FGV e o IPEA utilizam classificações diferentes, mas há consenso em um ponto: essa faixa intermediária representa aproximadamente 45% a 55% da população, sendo a mais numerosa e economicamente ativa. Essa classe apresenta um equilíbrio funcional raro. É numerosa o suficiente para ter escala de impacto. É produtiva, ocupando as funções intermediárias e superiores do mercado. É consumidora, com padrão de vida acima da sobrevivência, mas abaixo do luxo. É tributada, tanto via IRPF quanto via impostos indiretos. E, em boa parte, é formalizada, o que a torna rastreável e tributável pelo Estado. Em suma, a classe média é a vaca leiteira do sistema tributário brasileiro. Ela paga pelos serviços públicos que também consome, mas também financia os subsídios à base da pirâmide e a infraestrutura que beneficia os mais ricos. Os extremos não sustentam o país, e isso precisa ser dito com clareza. Os mais pobres não contribuem de forma significativa para a arrecadação estatal. Não acumulam capital nem consomem produtos tributados de alto valor. Dependem majoritariamente do Estado para educação, saúde, transporte e assistência. Sua maior contribuição social está no esforço humano, na resiliência e na manutenção cultural, não na sustentação econômica do sistema. Os mais ricos são poucos em número. Sua renda vem majoritariamente de capital, não de trabalho. Utilizam mecanismos legais de elisão fiscal, blindagem patrimonial e otimização tributária. Seus gastos são muitas vezes realizados fora do país ou em produtos com tributação favorecida. Os ricos não sustentam o Estado, eles se sustentam e buscam formas de não sustentar ninguém além de si mesmos. E, do ponto de vista capitalista, isso não é errado, é racional. O problema é quando se atribui a eles um papel social que não têm. E ver a romantização da pobreza é uma armadilha ideológica. Dizer que os pobres sustentam o país é uma inversão da realidade movida por 3 motivações. 1. Política é uma forma de angariar apoio emocional e legitimar políticas assistencialistas sem avaliação crítica. 2. Moral
Tenta elevar o valor social dos mais pobres pela via da culpa coletiva, não da dignidade objetiva. 3. Narrativa. Encaixa-se em discursos populistas de esquerda que buscam tensionar as classes médias como privilegiadas, apagando sua sobrecarga tributária e social. Essa narrativa, embora popular, distorce o debate e desinforma. Valorizar os pobres como seres humanos é uma coisa. Atribuir-lhes funções que eles não exercem, por falta de meios, é mentir com boa intenção. V. O que a classe média carrega nas costas. A classe média, especialmente no Brasil, carrega o peso das ineficiências do Estado, a conta dos privilégios do topo e o custo da pobreza da base. Ela paga escolas particulares porque a pública é insuficiente. Contrata plano de saúde porque o SUS está sobrecarregado. Sustenta a previdência pública, mas não tem acesso pleno a seus benefícios. Financia programas sociais via impostos, mas recebe pouco retorno. É a principal vítima da carga tributária indireta, que não permite deduções ou planejamento fiscal. E mesmo assim, é ela quem mantém a economia girando, gera emprego formal, empreende com recursos próprios, forma capital humano, e paga a conta do Estado. Vi conclusão: precisamos parar de contar histórias bonitas e começar a encarar os fatos. Não se trata de desvalorizar os pobres, trata-se de fazer um diagnóstico honesto do país. Quem sustenta o Brasil, de fato, é a classe média. É ela quem produz, consome, paga impostos e mantém em funcionamento as engrenagens visíveis e invisíveis da sociedade. Enquanto essa classe continuar sendo romanticamente desvalorizada pela esquerda e fiscalmente esmagada pela direita, o país continuará desequilibrado. A retórica precisa ceder espaço à realidade. A empatia precisa se alinhar com os dados. E a justiça social precisa se basear não em slogans, mas em verdades.